Amém? Estou arrepiado só de falar. Olha, estou arrepiadinho. Glória a Deus. É assim que a gente tem que ler a Bíblia, profetizando, declarando que nós vamos viver essa realidade nas nossas vidas. Amém? A maioria dos nossos familiares antepassados se envolveram direta ou indiretamente com o ocultismo. Isso é muito normal, gente. Nós encontramos pessoas que tiveram envolvimento com o espiritismo, com Umbanda, com o catolicismo, tenebroso. Tem um lado do catolicismo que é quase igual ao nosso, mas tem um lado do catolicismo que se aprofunda no ocultismo, na idolatria, nas coisas ferrenhas, principalmente esse lado que acaba num sincretismo com a Umbanda. É a mesma coisa, só muda do nome do demônio. Na igreja católica é o santo fulano de tal, na Umbanda é o demônio tal. O demônio está lá atrás da imagem, fazendo a mesma coisa que a entidade lá no terreiro de Macumba. Então existe um lado tenebroso, sim, porque infelizmente uma parte do catolicismo, a maior parte, acabou se unificando com essas religiões pagãs, com o paganismo, e gerando todos esses transtornos, tá? A esperança dentro do catolicismo hoje é a renovação carismática. As bezedeiras entravam. Também entra nessa pagelância, em toda essa questão da feitiçaria. É uma mistura do catolicismo com a feitiçaria, com as crendices populares e com a pagelância. Tá bom? Vamos lá. Então a maioria dos nossos familiares e antepassados já se envolveram com o ocultismo, indireta ou diretamente. Em muitas famílias percebe-se um cajado da feitiçaria sendo passado de geração em geração. Sim ou não, gente? É aquele exemplo que eu falei, o pai era médium, a avó era médium, aí morreram, o espírito começou a perseguir o filho. É isso aqui que nós estamos falando. Apesar do rótulo católico, apostólico, romano, ou também evangélico, entre aspas, em cada geração é fácil encontrar uma ou mais pessoas envolvidas diretamente com o ocultismo, magia. Magia aqui tem vários tipos, tá? Magia branca, magia negra e vários tipos de magia. Bruxaria, satanismo, espiritismo, sociedade secreta, que nós estamos falando aqui. E não é só maçonaria, gente. Existem pelo menos umas 300 sociedades secretas no mundo afora. Estão todos unificados nesse propósito da grande ordem mundial, do levantamento do anticristo, do iluminismo. Está tudo dentro do mesmo, da mesma pegada ali, tá bom? Sociedade secreta. A Illuminati é o centro de tudo, né? Illuminati, vamos dizer assim, é como se fosse. É o que eles chamam hoje dos poderosos dentro da sociedade secreta. Tá? A Seixonoye está dentro dessa sociedade secreta? Não, Seixonoye é considerado uma seita só, tá? Mas não é uma sociedade secreta. É uma seita, é uma religião. Para eles é uma religião, para nós é uma seita, tá bom? Que tem heresias, ensinamentos equivocados. Eles invocam o ocultismo. Pagelância. Tive algumas vezes, algumas religiões, eles invocam o ocultismo. Sim, ocultismo. Na verdade, a Seixonoye falou, é uma religião abrasileirada com doutrinas do budismo, do shintoísmo, do hinduísmo, misturada com a cultura brasileira, abrasileirada, mas principalmente com influência japonesa. E ela reina muito no meio dos descendentes japoneses, porque a base da cultura japonesa é elaborada e é instituída dentro da Seixonoye. Só é mais romantizada, mais modernizada, com uma linguagem mais filosófica, científica, mas a base da religião, se você estudar os escritos, eu já li bastante coisa sobre isso, você vai ver que é a base budista, shintoísta, a adoração dos antepassados, que os japoneses, os orientais sempre fazem e sempre fizeram, tá bom? Entendeu? Mais ou menos igual a messiânica, né? Sim, messiânica também, igreja messiânica. Tem nada a ver com Jesus. Misturança com origem oriental, tá bom? Portanto, como sintoma latente, pessoas desde criança acabam apresentando dons sobrenaturais, como premonição. Vocês sabem o que é premonição?
é uma percepção futurística de uma tragédia, de uma calamidade, de algo que pode vir a acontecer, tá? Só que isso é dado por espíritos demoníacos. Como os demônios conhecem muito o ser humano, não é que o diabo sabe o futuro, o diabo não sabe o futuro, mas como ele conhece a maldade dos homens, conhece a sociedade humana, tem os seus agentes infiltrados para tudo quanto é lado, e conhece de carteirinha como os homens reagem, o poder dos demônios acertar é muito grande. Por isso que às vezes, né, um pai de santo solta lá uma profetada deles lá e acaba acertando. Por quê? Porque os demônios falam para ele com alta probabilidade aquilo que pode acontecer. Não é que o demônio sabe o futuro. O futuro, o único que sabe é o onisciente Senhor dos exércitos, nosso Deus. Mas o diabo tem altíssima potencialidade de acertar coisas relacionadas a pessoas, ao futuro. Dentre elas, isso aqui que se chama de premonição, visão de espíritos. Ele não tem o poder de conhecer nosso pensamento, né? Mas nosso olhar, nossa malícia, conhece tudo. Ele Sim, conhece nosso sim, Deus, sim. não deixou de conhecer nosso pensamento. Exatamente, ele tem poder de lançar ele já setas no nosso pensamento. Ele não tem poder de ler o nosso pensamento, Não tem. mas ele tem, aquelas pessoas que acabam se envolvendo com coisas tenebrosas, trevosas, ele tem poder de se infiltrar na mente humana, tá? Eu já expulsei demônio da mente da pessoa. O demônio tinha cativado a mente da pessoa. Sai da mente dele agora, não te muda. A pessoa volta a compreender. Então isso existe, tá bom? Então, premonição, visão de espíritos, audição de vozes, começar a ouvir coisas esquisitas, desdobramento, que é chamado também na nova era de viagem astral, ou seja, a pessoa está aqui, ela começa a fazer encantamentos, começa a mentalizar, mente positiva, invocação de demônios, de entidades, de falsos deuses. O demônio pega a alma da pessoa e leva no outro lugar, para observar outras pessoas, para causar um mal para alguém. Isso existe, tá, gente? É claro que não é qualquer Zé Mané que faz isso. São pessoas com alto desenvolvimento de bruxaria, de satanismo, de coisas pesadas. É o que a nova era chama de projeção astral. Existe isso. A pessoa sai daqui no corpo, vai lá em Porto Alegre, por exemplo, investigar lá o fulano de tal, o parente dele. A alma sai do corpo, vai lá e depois volta aqui, através de poderes demoníacos. Existe isso, tá bom? Esses relatos a gente ouviu como realidade, né, como algo que realmente existe, através de pessoas que faziam isso e se converteram, relatam esse tipo de poderes ocultos que existe, que é uma realidade no mundo da feitiçaria, tá? Fala. Não, geralmente a pessoa está deitada, né? Está dormindo, ou então ela está numa espécie de transe, entendeu? Está numa espécie de transe, sai, vai lá e volta. É uma coisa momentânea também, tem um tempo específico, vai e volta no corpo, entendeu? Mas tudo através de poderes demoníacos, ok? Adivinhação, incorporação, né? Quando o demônio incorpora na pessoa, mediunidade, essas coisas, ou o pai de santo que recebe lá o caboclo, recebe o Zé Pilintra, e assim vai. Guia de entidades, é a mesma coisa, né? A pessoa é guiada por aquela entidade, por aquele demônio. E outras formas de mediunidade, que já a mediunidade tem mais a ver com o espiritismo, bom, que é a mesma coisa, é um guia de espírito, um guia de falsos deuses, um guia de demônios, bom, que acaba guiando a vida das pessoas. Gente, o espiritismo é uma religião que trabalha muito em cima da manipulação, uma coisa interessante. Todo o médium é um manipulador de carteirinha. Um exemplo é aquele João de Deus, né? Vocês verem, ele se aproveitou de uma posição ali religiosa, acabou violentando centenas de mulheres, né, nas suas fragilidades, nas suas dores, às vezes com doenças, às vezes com situações terríveis. Acabou violentando aquelas mulheres, usando de manipulação, dizendo que ele estava incorporado, daí começava a passar a mão nas mulheres e tal, papapá. E todo esse rolo que a gente viu aí nas notícias, e que graças a Deus prenderam esse homem.
É manipulação de carteirinha, tá? De maiores graus, como esse exemplo que nós estamos dando aí, do plano de Deus, como também em menores graus. Aquelas pessoas que estão muito envolvidas com o espiritismo adoram manipular os outros. Uma vez eu levei a Jesus uma moça que ela era meio que a chefona lá do centro espírita. A menina era manipuladora de carteirinha. E manipulava, e as pessoas, todo mundo ligava para ela, tudo tinha que passar por ela, tudo era centralizado nela, uma coisa assim impressionante. E aí, como eu estava tratando, discipulando ela, eu comecei a confrontar isso. Está errado, não faça isso, deixa as pessoas viverem a vida dela, isso é demoníaco. E nós fomos expulsando demônio, nós fomos tratando, isso era algo que estava tão intrínseco dentro dela, que às vezes ela fazia sem nem perceber. E o diabo ali usando ela como instrumento para manipular outras pessoas. E as pessoas tudo fragilizadas emocionalmente, sendo escravizadas e manipuladas por essa mulher, que não tinha nada demais, pelo contrário, fazia escolhas erradas, equivocadas, conselhos errados. Só que ela era poderosa lá no centro espírita. Ela tinha personalidade muito forte, né? Era uma pessoa engenhosa. E os outros lá tudo subjugado, fraquinho emocionalmente. Ela deitava e rolava na galera. Pessoas, gente, que a gente fica de cara. Pessoas super benquistas na sociedade, pessoas poderosas financeiramente, subjugadas por uma mocinha dentro de um centro espírita. Isso existe, isso é muito comum. Aqui em Moarama tem. Eu tratei esse caso aqui dentro do Moarama. Aí fica ali por causa do poder, né? Daí você precisa fazer mapeamento, ir quebrando, expulsando os demônios, tratando o caráter da pessoa que está todo corrompido, todo deformado. Ela achava que isso era normal, teve que ser confrontada, está errado, não é assim, para com isso e tal, papapá, vamos tratando aí. Ela não conhecia o outro lado, esse lado foi ensinado para ela desde Sim, dentro do gabinete, né? A gente teve que ensinar essas coisas. Até eu queria manipular, só que daí a gente ia macaco velho, opa, mata a bola, né? Assim, e confrontava ela o tempo todo, mas assim na cara de pau. Ela nem se percebia quanto às manipulações, de tão engenhosa, forte, ao mesmo tempo manipuladora que ela era. Talvez ela ouviu de mim algo que ela nunca ouviu de ninguém. Pastor, mas será que ela não percebia? Claro que no fundo um pouco percebe, mas às vezes é um mecanismo tão automatizado na pessoa que ela já faz no piloto automático. É nesse sentido que eu estou falando, não perceber, tá? Já estava no piloto automático. Médium, que em latim significa aquele que está no meio. Quem é que está no meio do médium? Um demônio, uma entidade, um espírito maligno. É a palavra usada pelo espiritismo para designar, médium, né? Designar pessoas que seriam um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aí eles usam um nome bonitinho para não apavorar as pessoas. É o maioral, é o espírito da luz, é o guia das estrelas, é Jesus. Tem até o nome Jesus lá dentro. Tem Jesus até dentro da Umbanda, que não é o nosso Jesus, que tem um outro nome na linguagem lá africana. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O espiritismo se aproveitou muito da fragilidade das pessoas, principalmente quando perdem entes queridos. Se aproveitam da superficialidade, que é o catolicismo, o cristianismo raso, não fundamentado, doutrinas frágeis. Aí pega essas pessoas fracas quanto à doutrina, quanto à palavra, não leem a Bíblia. Um ou outro que lê só, a gente, claro, não pode generalizar, tem católico sim, lê a Bíblia, conhece doutrina, conhece tudo. Mas a maioria não, vocês sabem disso. Não lê, se lê salmos, se lê são porções isoladas dos evangelhos, escolhidas lá pelos bispos. Então pega esse povo fragilizado, enfraquecido, com relação às doutrinas, miseráveis, em meio a um sofrimento, enlutados dos seus entes queridos, usando o nome de Jesus, da luz, do caminho, palavras cristãs, né, palavras evangélicas, acaba envolvendo essas pessoas no seu engano.
Principalmente trabalhando questões filantrópicas, isso é um lado bonito deles, tá? A gente não está desfazendo o trabalho filantrópico, o trabalho humanístico. Se desse comida para todo mundo, né? Não, seria bonito se desse comida para todo mundo, você só dá comida para aqueles que é miseráveis, de ruas, isso, né? Eu não sei como é que é esse lado aí, mas eu sei que o trabalho social é uma coisa, a questão religiosa é outra. Claro que às vezes acaba misturando tudo, tá? É isso que nós estamos falando aqui. Vamos lá? Continuando aqui, a pessoa desde a infância, só acabar aqui a frase, tá? A pessoa desde a infância é acometida por uma forte atração, né? Nós estamos falando sobre mediunidade, sobre infiltração maligna. A pessoa desde a infância é acometida por uma forte atração, desejos estranhos ligados ao ocultismo, começa às vezes a assistir filmes de terror, né? Coisas macabras, começa a se envolver com feitiçaria, ligação com mortos, começa a falar com os mortos, né? Que a gente chama de necromancia. Necromancia é consultar os espíritos dos mortos, falar com quem já morreu. Gente, isso é errado, é equivocado. Sei lá, no túmulo lá de um parente seu, começar a falar com aquela pessoa. Isso é errado, isso é necromancia, é se ligar com alguém que já morreu. Você não está falando com a pessoa, você está falando com um espírito maligno. Isso é proibido do ponto de vista de Deus, né? E principalmente aqui no final, a perversão sexual. Então, ligação com o ocultismo, filmes de terror, feitiçaria, ligação ou envolvimento, né, com espíritos de pessoas que já morreram, que na verdade são demônios para nós, e perversão sexual podem gerar todas essas infiltrações malignas na vida da pessoa. Tá bom? Vamos parar por aqui. Deu para aprender bastante coisa? Amém? Amém. Bem profundo, né, esse material. Glória a Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe.